Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pode Conectar Carreiras com Propósito, a sua mentoria de carreira em cada episódio. E hoje eu estou aqui na terceira temporada do Pode Conectar com a Paola Jager. Quero, antes de mais nada, agradecer, Paola, por esse momento. Sabe o quanto eu admiro você, a tua carreira. Tem uma coisa que eu acho que é muito particular da Paola e já vou falar do diferencial dela aqui, que eu vejo que a Paola põe muita vida em tudo que ela faz, sabe? Quando ela olha aquilo, ela valoriza aquilo, aquela situação, ela consegue transformar. Eu vejo você como uma pessoa de muita transformação, que traz muita vida, muito tudo no que você faz. Inclusive, né, gente, nesse livro aqui que nós vamos falar sobre ele, que eu acho que reflete muito do ser humano que você e a Karen são. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Ai, pá, como que começa assim, né? Com tantas coisas lindas você trazendo. Eu que quero agradecer. Eu fiquei pensando muito quando recebi o convite, né? Me passou um filme na cabeça, me lembrei quando você me contou do projeto. Que você tinha essa ideia, tinha esse projeto de fazer o podcast, não tinha nome ainda, mas ele já existia dentro de você. Então, para mim é uma honra, uma alegria fazer parte desse projeto com você, de estar aqui hoje, de poder compartilhar um pouco da minha jornada. E feliz, muito feliz por você. Obrigada mesmo. E vamos falar um pouquinho dela aqui antes, né? Vou contar um pouco para vocês entenderem desse currículo aqui. A Paola, gente, ela é graduada em psicologia pela PUC. Ela fez pós-graduação em gestão de recursos humanos para a indústria na UTFPR. Que legal esse curso, né? Voltado para a indústria. Muito legal. Cursou também especialização em dinâmicas de grupo pela SBDG. Está há 18 anos na área de RH em empresas multinacionais. E há 12 anos ela está com a sua carreira sendo desenvolvida na Volvo do Brasil. Ela também já recebeu prêmios de talento de RH com o projeto Employer Branding. É certificada internacionalmente pela SHRM, que é Society for Human Resource Management, desde 2018. E também é professora de pós-graduação na FAI Business School desde 2021, né, Pá? É novidade esse da FAI, praticamente, né? Acho que foi bem na pandemia, talvez foi algo mais recente, assim, né? Que legal, que bacana. Muito legal, passa a tua trajetória, um currículo super bacana, bastante representatividade dentro de RH também. Muito obrigada novamente de você estar aqui. Eu que agradeço. Então, vamos lá pra gente conhecer um pouquinho da Paola, né? Sempre que eu converso com as pessoas que têm formação em psicologia, até porque eu sou psicóloga também, e uma coisa que eu vivi muito na época da faculdade é assim, nossa, quer trabalhar com RH? Eu era o diferente na faculdade de psicologia, né? Sim. Porque todo mundo queria clínica e eu queria RH já desde o início. Como que foi para você esse começo? Sim. Conta para mim. Eu acho que essa jornada do psicólogo nas empresas é intrigante, para mim também é. Eu, quando fui fazer psicologia, eu vim de uma família de RH, essencialmente de recursos humanos, e eu acho que até então o RH não me atraía porque eu sentia que eu queria fazer algo que fosse meu, ter a minha marca, ter a minha trajetória. Então, por mais que eu tivesse muita influência e muito de RH no meu dia a dia em casa, eu sentia que eu queria fazer algo diferente, até talvez para me diferenciar dessa jornada que era da minha família, não era minha, né? Eu queria construir uma história. Então, eu entrei na faculdade com uma coisa muito idealizada, de uma, assim, psicologia clínica. Eu sonhava em ter um consultório com um divã de veludo vermelho, com uma foto do Freud, assim, fumando um charuto na parede, bem clássica, tradicional. E aí eu fui vendo, e isso era muito certo, assim, para mim. Existia só isso na época, dentro de mim, né? E eu fui me dar conta no 5º ano de faculdade que eu não tinha o timing da clínica, que a clínica não trazia o espaço que eu precisava. E eu comecei a me frustrar com a clínica no 5º ano. Até com essa questão idealizada que eu tinha, né? Meio romantizada até. E admiro muito a clínica, aliás, né? E aí fui fazer um estágio. Eu já quero fazer uma pausa aqui para contar desse estágio. Mas nesse estágio eu percebi que eu encontrei um espaço de transformação, de impacto, de influência na vida das pessoas, que era o que eu queria, que era o que eu almejava, né? Na clínica eu sentia que as pessoas tinham um time diferente, queria que todo mundo resolvesse sua vida, se separasse, casasse, tivesse filhos. E não é o time da clínica, né? As pessoas têm os seus tempos, os seus processos. O processo terapêutico, ele é profundo e demanda um tempo que eu não queria, né? Que eu não tinha. E falando em estágio, gente, queria contar aqui que eu fui estagiária com a Paola.
Preciso contar isso aqui. Claro. O primeiro estágio em recursos humanos foi na Volkswagen, eu te conheci lá. Então isso revela, Paola, estamos ficando velhas. Olha só. Mas eu tenho muito orgulho. E faz tanto tempo. Não, somos muito jovens. Mas isso revela, assim, o quanto... Eu tenho orgulho também de ver o teu crescimento, a tua trajetória. O quanto talvez a gente tenha sido atraídas, nós duas, lá atrás pelo RH, né? Que foi um estágio muito legal. Eu tenho lembranças muito maravilhosas, assim, daquela época na Volkswagen. E acho que foi ali que eu entendi que era isso que eu queria gerar resultado e impactar a vida das pessoas de um outro jeito. Que legal, Pá, que bacana. Muito, muito bom ouvir isso. E conta, assim, Pá, o que você entende que foram tuas escolhas, assim, mais importantes que te levaram a ter a carreira que você tem hoje dentro de uma empresa automotiva, dentro de uma Volvo, que é super, né? As pessoas querem muito, muitas pessoas buscam trabalhar lá. Conta como é que foi essas escolhas, assim, de carreira. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, sabe, Pá? Muito privilegiada. Eu acho que, claro, a gente constrói as coisas com muito trabalho. Eu construí a minha carreira com muito trabalho, com muito estudo. Mas eu acho que uma marca na minha carreira tem sido a pluralidade. Até me atrapalhei. Mas tem sido essa diversidade, essa adaptabilidade a novos contextos que eu sempre tive. Então, eu fui especialista, eu fui generalista, eu fui de RBP, eu coordenei uma área de desenvolvimento, eu coordenei a universidade corporativa, hoje eu faço gestão numa área de talent acquisition. Então, essa coisa muito plural mesmo, assim, diversa, sempre me atraiu e me alavancou. Eu acho que sempre foi uma marca, assim, de eu querer construir coisas que não estavam construídas, coisas que não existiam, de me jogar em desafios que eu não tinha vivido. Eu sempre fui muito atraída pelo diferente, até hoje eu vejo, na minha vida eu sou assim, né? Eu gosto do novo, eu gosto daquilo que me provoca, que me dá frio na barriga. Então acho que a minha carreira também reflete isso que eu vivo como pessoa mesmo, né? Então acho que a minha carreira, eu pude viver grandes experiências em indústrias diferentes, ter experiências com áreas distintas. Eu atendi manufatura, atendi logística, compras, atendi lideranças na área operacional, atendi lideranças na ponta com o cliente, né? Como HRBP, eu atendi até o último nível que a gente tem, né, da empresa que eu estou hoje, que é o nível de presidência. Então, acho que eu pude viver coisas muito incríveis na carreira que me desafiaram, que demandaram bastante de mim, né? Um repertório técnico e também de core skills que me ensinaram muito e que eu tenho um maior orgulho, assim, de poder contar e de poder viver e que continue sendo assim, né? Eu tenho, até pensando no futuro, é isso que eu projeto também, né? Perfeito. E trabalhar numa área de talent é bem desafiador, né? Nós que não estamos dentro do cliente, mas representamos muitas vezes o cliente na ponta com as vagas, nós somos acionados o tempo todo. Como que é para você administrar, assim, essa busca, esses contatos de candidatos? Porque existe, né, uma administração de tudo isso, mas também existe uma vida pessoal. Como que você lida com isso, Pá? Eu acho que vocês vivem bastante aqui na Priori, né, Pá, isso. Estar numa área de talent acquisition é bem desafiador, mas também é uma delícia. Eu acho que eu tenho a oportunidade, junto com o time que está lá, de conhecer gente todo dia. É uma área super dinâmica, um dia nunca é igual ao outro. A gente sempre tem problemas novos, né? Situações novas. Até eu brinco assim que a gente poderia escrever um livro com as histórias que a gente vive com os candidatos, né? Você também deve sentir isso aqui. Porque tem muitas histórias inusitadas, né? Engraçadas e às vezes difíceis, né? Porque você está falando da vida das pessoas. Então eu tenho buscado, assim, desde que eu estou nessa função, nessa área, ter tempo para ter contato com as pessoas, para responder às pessoas que nos procuram. Eu tenho feito uma gestão de agenda, assim, para ter tempo de retornar, de responder LinkedIn, e-mail, mensagem, dar feedback dos processos que a gente conduz lá, né? Eu tenho, assim, procurado ajudar o time a gente ter muita excelência nesses retornos, né? De devolver para as pessoas aquilo que elas também estão trazendo para nós, porque quando uma candidata vem para um processo, ela está entregando o melhor dela ali, né? De tempo, de expectativa, de sonhos, de história de vida. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, até
por respeito a essas pessoas, é a gente poder devolver algo, né? Então, essa tem sido o nosso desafio, assim, de devolver esses retornos. E a área de talent é isso. Eu acho que a gente acaba sendo a área que faz a primeira conexão com as pessoas, né? O primeiro encantamento, que vai refletir depois no engajamento das pessoas, no relacionamento que elas têm com a empresa, com a marca, com o produto. Então, hoje eu sinto assim que é uma área muito estratégica, que a gente pode entregar muito valor. Perfeito, Pá. Eu acho que esse olhar estratégico que você traz para a área é um super diferencial mesmo. Eu acho que isso é bem legal e a gente sente isso. Até na semana passada eu compartilhei com a Pá uma mensagem que eu recebi, porque a Pá cuida também da parte do onboarding, né, das pessoas que estão entrando dentro da Volvo. Eu recebi uma mensagem super legal de um candidato falando do acolhimento que teve desde o início. Então a gente está falando desde uma offer que foi feita até a entrada dele no dia, como ele foi recepcionado, como a área preparou também. Então acho que todo esse contexto é a primeira impressão, né, de onde ele vai trabalhar. E ela é de detalhes, né, Pá? Esse primeiro relacionamento que a gente começa lá até antes na atração, né, quando a gente fala de employer branding, de ter uma marca atraente ou atrativa para que as pessoas queiram vir trabalhar, desde essa etapa muito inicial, ela é feita de detalhes, né, de sutilezas, que é isso que vai fazer a diferença para as pessoas realmente se conectarem com a marca e com a cultura da empresa. Perfeito. E, Pá, olhando teu background, né? Você sempre trabalhou em grandes empresas e multinacionais. Na sua opinião, né? Até para os candidatos, para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, para quem quer trabalhar em empresas como as que você já trabalhou, o que é indispensável? A gente pode falar de hard skills, a gente pode falar de soft skills, mas que você entende que hoje tem que ter. Eu vou começar por algo que parece simples, mas que para mim é muito fundamental, que é ter uma cultura de aprendizado, viver um estilo de vida de aprendizado contínuo. A gente chama isso de lifelong learning hoje, né? Mas é você ter abertura para o aprendizado, você aprender com todas as pessoas, em todo o tempo, com tudo que aparece, que surge, porque eu acho que quem aprende, Pá, muda, e mudança é movimento, e movimento é crescimento. Então, a gente não tem como falar de mudança ou de crescimento sem falar de aprendizado. Se você não tem abertura para aprender algo simples, pequeno, ou algo grandioso, um projeto, uma iniciativa que você nunca vivenciou, você não vai estar aberto para qualquer tipo de mudança, para qualquer tipo de... até de progressão de carreira. Porque até a progressão de carreira vai demandar que você aprenda muito sobre algo técnico, ou aprenda algo sobre as pessoas, ou aprenda algo sobre aquela empresa que você está chegando. Então, primeiro eu diria, ter esse lifelong learning assim, como algo que não é só porque você está buscando uma vaga, né? Porque você acredita nisso na tua vida. E segundo, vou cair num lugar comum aqui, idioma. Né? Quem quer trabalhar numa empresa internacional tem que falar pelo menos o inglês. Então, eu acho que a gente ainda vê hoje pessoas incríveis, com assim, backgrounds incríveis que não conseguem falar e aí perdem grandes oportunidades, às vezes porque falta um pouquinho do inglês ou um pouco do espanhol, né? Então, acho que mais do que formações técnicas, eu acho que as pessoas deveriam, e tenho falado isso muito lá, invistam no idioma. Invistam no idioma. Perfeito. Sabe que as pessoas que me procuram, porque tem pessoas que me procuram e falam assim, como que eu faço uma mentoria para entrar na Volvo? É verdade. E não existe, gente. Não existe, porque simples. Não existe uma receita, né? Nós já falamos sobre isso. Mas, assim, assim como tem as pessoas que vêm revoltadíssimas, mas eu tenho tudo do perfil. Por que vocês não me chamam? Eu falo, qual vaga você aplicou? Vamos entender. Primeira coisa que eu bato o olho, inglês. Isso. E daí o idioma realmente é um pré-requisito. E como as organizações, ainda mais com a pandemia, estão muito mais globalizadas, né? A gente teve hoje de manhã aqui com o Flávio Saito, que é lá da Volvo, ele falou o quanto os projetos de fora estão sendo conduzidos pelo Brasil. Então, assim, você está reportando para uma pessoa que não está aqui, você está com o pares o tempo todo. Então, não é um inglês que estão pedindo para não usar. Você realmente vai usar. E, infelizmente, tem muita gente
gente que perde e ainda chamo mais uma atenção para o espanhol. Porque quando abre uma vaga que pede inglês e espanhol, é um desespero. E quando pede só o espanhol, também é um desespero. Porque daí, na ânsia do inglês, a pessoa, parei de estudar aqui, vou ver outras coisas. Não, pensa numa segunda língua, né? E, de novo, o idioma está ligado à cultura de aprendizado. Perfeito. Né? Eu falo algumas línguas, mas quando eu entendi que eu queria trabalhar numa multinacional, eu entendi que isso era condição. Claro que eu tinha um interesse, ou talvez uma aptidão, né? Uma facilidade, talvez, mas eu investi tempo nisso. Investi tempo, dinheiro, recurso, porque eu queria falar e porque eu sabia que isso era condição para alavancar a minha carreira dentro de uma empresa multinacional, né? Então, eu reforçaria ainda assim o idioma, pá. Perfeito. Tá. E falando de lideranças, né? O recrutamento e seleção tem grandes desafios, né? O que você vê hoje, né, no seu papel ali como responsável pela área de talent? Qual que é o maior desafio junto às lideranças? O que está acontecendo que a área de talent está tendo que influenciar? O que a área de talent está conseguindo contribuir? Conta um pouquinho para nós. Eu vejo que a gente tem um papel muito importante ali de influenciar as lideranças e de apoiá-los nas escolhas que eles vão fazer. Essa pergunta é muito boa, Pá, porque eu também me vejo nesse lugar enquanto liderança que recruta, que também precisa contratar gente, né? Mas eu penso que o primeiro desafio com a liderança é fazê-los entender, né, refletir primeiro, de que eles não vão encontrar a pessoa que eles projetaram. Essa pessoa idealizada, perfeita, que vem com todos os atributos da vaga, ou que ela é igual à pessoa que saiu. Então, ele pega assim ela cria uma imagem, uma persona, e ele vai em busca daquilo, sem considerar que existe um mercado, que existe um contexto econômico, social, que existe uma faixa de salário, que existe um contexto do time que ele está inserido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O primeiro ponto que a gente faz é fazê-lo refletir do que ele realmente precisa, né? Para derrubar um pouco essas expectativas idealizadas. No segundo momento, eu tenho trabalhado muito em gerar reflexão sobre vieses, Pá. Porque a área de talent hoje é a oportunidade que a gente tem de trazer diversidade, de trazer pessoas diferentes, de trazer novidade, de trazer inovação. Se você traz pessoas que você já tem dentro do time, né, um perfil parecido, ou que você já conhece, você não vai trazer inovação, você não vai trazer melhoria, você não vai trazer diversidade. Então, isso está muito ligado ao autoconhecimento, à autopercepção. Acho que uma liderança, assim, os recrutamentos mais bem-sucedidos são quando as pessoas se conhecem. Porque eu conheço o que é a minha expectativa, o que é meu, o que é a minha dificuldade, e eu consigo me despir disso na entrevista. Para realmente conhecer esse candidato, para realmente conhecer essa candidata, ouvir o que ela está trazendo de repertório, de diferente, entender o que eu posso aproveitar daquela jornada, mesmo não sendo aquilo que eu inicialmente idealizei, mas está realmente aberto para encontrar no outro aquilo que o outro está trazendo de diferente e de precioso às vezes, né? E por último, para aceitar que recrutamento é um risco, né? Quem não quer arriscar não pode recrutar. Eu tenho falado abertamente, recrutamento é um risco. A gente vai fazer tudo para acertar, vai fazer tudo para mitigar, né, riscos, problemas, assim, não é riscos, mas mitigar que você erre muito na escolha, mas ainda assim é um risco. Você está apostando numa pessoa que você está conhecendo brevemente, que você não sabe nem como ela, nem como você vai reagir quando ela chegar, nem como o time vai reagir, nem como a empresa. Então você está fazendo uma aposta, você está acreditando que aquele perfil que você está trazendo é o mais aderente possível, é o mais próximo do que você precisa ou do que a equipe precisa, mas ainda assim é um risco. Aceita, que é melhor. Eu vejo assim também, né? Quando a gente pede alguns feedbacks de clientes, o que me preocupa quando o cliente entrevista pensando em achar o erro. É diferente de quando você faz esse movimento que você falou. Eu quero entender o que ele tem de bom. É lógico que é um processo lógico que você tem que entender o que vai ser um gap, seja para um desenvolvimento, seja para ver o que você está disposto a encarar ou não, e isso vai ser de acordo com o que você já vivenciou, com vários outros fatores. Mas quando o cliente traz para mim o acho, né, me preocupa, né? Eu tento sempre traduzir esse acho, esse brilho no olho, o que faltou para tentar entender. Mas quando ele vai muito nesse viés de
Tem alguma coisa, eu já cheguei a ouvir de alguns clientes, eu tô tentando entender o que ele não tem. Como se o candidato estivesse escondendo, e não é sobre isso. É o que ele possa aproveitar, exatamente. Né? Que pode ser rico na configuração da equipe ou para o produto, para o cliente, para o processo que você cuida. E eu acho que as lideranças vêm talvez mais pré-formatadas, todos nós, na verdade, de uma experiência anterior. E acho que o nosso papel é tentar desformatá-los um pouquinho ali, gerar reflexão nessa etapa, né? Perfeito. E, o que a gente... Não, olha lá no teu perfil do LinkedIn, quem te acompanha em outras redes, o que as pessoas, né, que só olham lá, não conhecem de você, que é o teu diferencial, que quem está próximo conhece da Paola? Olha, Pá, eu acho que é difícil as pessoas que convivem comigo não conhecerem algo. Eu acho que sou uma pessoa muito transparente e a verdade, assim, é uma marca também na minha vida, né? E quando eu digo verdade, assim... ser de verdade, falar a verdade, sentir de verdade, né? Eu tenho procurado nos últimos anos, enquanto liderança, criar esse ambiente seguro na equipe para que as pessoas sejam quem elas são, que elas tenham autenticidade, que elas tenham liberdade para elas serem quem elas são, para elas errarem, para elas sugerirem, para elas criarem, co-criarem, né? E terem liberdade comigo, entre elas, enfim. Agora, claro, eu devo ter manias, eu devo ter, né? Uma coisa que eu pensei, Pá, assim, muito quando você trouxe essa pergunta, é que eu sou uma pessoa que tem muita esperança. E eu tenho refletido muito nisso nos últimos meses, assim, eu acho que é papel da liderança trazer esperança. E quando eu digo esperança, assim, não é dessa maneira romantizada, talvez, mas assim, esperança de que a gente vai encontrar a melhor solução para o problema, que a gente vai encontrar uma saída para uma situação difícil, esperança de que a gente vai performar, que a gente vai entregar, esperança mesmo nas pessoas, nos processos. E eu acho que é papel da liderança facilitar as relações e as entregas de uma forma esperançosa, assim, sabe? Leve. E que vai dar certo. Absorver alguns impactos, né? Sim. Você não precisa passar 100% pro teu time do jeito que veio você repassar. Porque Sim. senão você está lá num papel para isso, né? Porque você estava mais preparado. Já existe uma predisposição para você estar preparado para talvez aguentar algumas pancadas aqui, que não é todo mundo no time que tem estrutura para receber, né? Sim. E eu acho que a esperança faz diferença, assim, você ter esse olhar de que as coisas vão ficar bem, sabe? E que a gente vai trabalhar para isso acontecer. Eu tenho falado muito com o meu time recentemente sobre um colchãozinho de ar, sabe? Eu adoro metáforas, Pá. E eu acho que quando a gente não tá com o nosso colchão de ar, é igual um colchão de ar mesmo. A gente às vezes vai levando umas pancadas, vai caindo e o colchãozinho vai murchando, né? E é fácil quando você tá ali, de repente você cai e você se estatela no chão. Você tem que ir lá e encher o teu colchão de ar de novo. Porque os desafios, as adversidades vão surgir e a gente não quer que ninguém se estatele, né? Mas se você tá com um colchão de ar, se você tem um estofo que te dá essa margem de segurança para dizer, ok, aqui não foi legal, aqui a gente não conseguiu, a gente tá com um problema, mas vamos lá, a gente vai encontrar uma solução, a gente vai encontrar uma saída. E esse colchão de ar te dá esse estofo emocional até, né? Então, às vezes eu falo, viu, põe mais ar no teu colchão ali, vamos de novo. Vamos mais um pouquinho, vamos pôr mais um arzinho nesse colchão e... As coisas têm um timing também. E eu já falo dos reservatórios também, porque às vezes a pessoa põe muita expectativa, nós até já conversamos sobre isso, somente numa determinada situação. A partir do momento que você tem a vida como um reservatório com um grande ralo e que você precisa ter várias torneiras, isso a gente está falando de carreira, está falando de vida pessoal, está falando de autocuidado, a gente está falando de outras frentes que vão te nutrindo. Então, às vezes, é um lado só que tá capenga, mas os outros estão tudo bem, você consegue a energia dos outros para olhar naquilo. Então, acho que isso faz bastante diferença. Com certeza. Acho que quem trabalha comigo vai talvez dissesse isso. E eu sinto que a tua esperança vem de fé. Eu vejo que você é uma pessoa que tem fé nas coisas. Assim, eu sou conhecida assim, no grupo de amigas por sempre, tem alguma coisa, reza por mim que vai dar certo. Você tem muita fé e eu acho isso muito legal, assim, é uma coisa que eu tento passar pro Davi, sabe, que eu acho que quando a gente tem isso nos fortalece e a gente consegue repassar isso pro outro. Então, acho que... Hoje eu acho desafiador, assim, eu acho que a gente vive tantos desafios
tantas mudanças, né? Que eu não sei como é não ter fé, né? Em algo maior, não acreditar naquilo que é maior que a gente, né? Então, que bom, Pá. Que legal. A esperança tem nome, no caso, né? E, Pá, dentro desse movimento que você fez, né? Eu acho que é interessante até para as pessoas entenderem, né? Você saiu de uma área de BP, né? Como você falou, pluralidade. A gente não sei falar essa palavra. É tão difícil, né? Então, esse plural das coisas aí que você fez, você fez um movimento, muitas vezes, ao contrário do que a gente sempre vê, né? Você saiu de BP e foi para Talent. Geralmente as pessoas saem da área de especialidade para ir para uma área de BP pensando em estar mais próximo do negócio. Por que foi estratégico para você esse movimento? O que te brilhou fazer isso? Eu penso que eu tinha vivido já uma jornada de quase 8 anos como HR BP. Eu já me sentia um pouco desafiada nesse papel. E aí eu fiz uma transição antes para desenvolvimento. Né? Então eu vivi 2 anos e meio como desenvolvimento até vir para essa área de talent que não existia. Então, isso também é algo bem interessante. Quando eu voltei da pandemia, da minha segunda licença maternidade, né? No auge da pandemia, a Volvo vinha de um downturn muito severo. Não só a Volvo, o mundo estava vivendo um downturn, né? Eu recebi o convite, assim, a offer de apoiar nessa função, que era uma função especialista na época. E eu estava vindo de uma entrega... modéstia à parte, incrível dentro da área de desenvolvimento, mas uma área que tinha acabado com a pandemia, que tinha se encerrado. E aí, quando eu voltei e falei, claro que eu topo construir, topo ficar aqui, se não for isso, daqui a um tempo eu vou buscar outras coisas, mas eu topo entender o que tem aqui para mim hoje em termos de desafio. E isso foi metade de 2020, a gente está finalizando 2023 agora, e essa área hoje tem 7 pessoas. Então, essa área, né, não tinha nada. A gente tem hoje estratégia, a gente tem, né, um plano de negócio para essa área. Essa área é estratégica para o negócio. A gente, além de recrutar, cuida dos programas de estágio, aprendizes, trainees, do onboarding, como você falou. Eu agreguei mobilidade, viagens, coisas que eu fui encontrando e entendendo que eram oportunidades, né, para essa função. Então, acho que isso também a gente tem que estar aberto, sabe? Porque ali, na primeira vista, era assim, puxa, eu perdi tudo. Eu não tinha mais área, eu não tinha mais um cargo de liderança. Eu vinha também de um downgrade. E eu poderia ter falado, puxa, só tenho isso agora. E ali eu vi que era uma oportunidade. Eu falei, ótimo, tem essa oportunidade, eu vou aprender. O que eu posso agregar? Eu já tinha sido recrutamento lá atrás, no início da minha carreira. Eu já tinha um repertório, então eu também fui me atualizar, fui me conectar com as pessoas dessa área, porque eu não tinha um networking dentro de Talent Acquisition, né? Eu estava muito focada em desenvolvimento, treinamento. E eu acho que é isso, a gente tem que estar aberto para essas oportunidades, né? Mentalidade de antifragilidade, né? Pá. Acho que é você conseguir se beneficiar numa crise, pensando num momento difícil, né? Onde muitas coisas foram reduzidas, você vê uma oportunidade, uma coisa que estava carente, que precisava ali de um upgrade e conseguir abraçar as oportunidades. Sim, foi legal, muito bom. Muito legal, bacana, Pá. Bom, e fala pra mim, né? Você já liderou vários programas, né? Seja programa de desenvolvimento, programas diversos que eu vi lá no teu perfil. Dei aquela stalkeada. Você stalkeou, né, Pá? Várias vezes. Eu sempre dou uma stalkeada, né, Pá? Paola, sempre dou uma stalkeada. Conta pra nós uma história inspiradora de alguém que participou de algum programa, que estava com você e que foi um case de sucesso aí dentro de um projeto. Eu acho que a gente que trabalha com pessoas tem esse privilégio, né, Pá? Você também deve ter várias histórias lindas aqui para contar, mas eu acho que não tem nada melhor que quando, né, você encontra alguém depois de um tempo. Eu tenho vivido muito isso agora, assim, depois que eu fui muitos anos BP e continuo na empresa que eu fui BP, né? De reencontrar as pessoas em outros momentos de carreira e essa pessoa vir contar. Olha, lembro lá atrás quando você me falou aquilo, quando a gente teve aquela conversa, quando você me fez aquela pergunta. Eu tô vivendo isso. Isso aconteceu, eu fui atrás, eu fui estudar, eu fiz essa mudança na minha vida e isso aconteceu. E eu até tive na semana passada, né, a gente teve a entrega lá do evento de tempo de Volvo
E reencontrei pessoas que faziam anos que eu não via, 2, 3 anos que eu não encontrava, e algumas delas vieram me contar muito emocionadas, né? Olha, eu fui promovida, eu mudei de área, eu tô indo morar fora, eu tive um filho, né? Eu casei, sei lá, meu marido mudou de carreira, eu queria te contar, porque em alguns momentos a gente conversou sobre isso. Então, para mim, assim, não tem nada mais significativo que isso, né? Eu acho que, para mim, é por isso que eu acordo todos os dias, né? Não tem nada, ou quando eu vejo lá nos programas de aprendizagem, né? A gente traz as pessoas bem início de carreira, pessoas bem jovenzinhas, e de repente você vê que elas são efetivadas, que elas são promovidas, e que elas estão crescendo, e elas, né, estudam e vão fazer idioma, e daqui a pouco elas estão lá como analistas. Então, eu acho que isso é o valor de todas as coisas. Falando em carreira internacional, você está dentro de uma área de mobilidade, dentro de uma empresa que tem vagas internacionais também. Que eu nunca imaginei também, assim, atender. E aí, o que você aconselha para quem quer ter uma carreira internacional? Você morou fora também, né? Morei, pai. Eu morei, antes até de cursar a faculdade, eu tinha 18 anos, morei 1 ano na Polônia, em Varsóvia, e foi fundamental, assim, para quem eu sou, né? Para minha formação. Essa pergunta também é de 1 milhão, né, pá? É 1 milhão, mas eu tenho entendido, assim, nesses últimos 3 anos, cuidando de mobilidade internacional, tenho aprendido muito, é uma área muito desafiadora, que, antes de mais nada, a pergunta que a gente tem que fazer é por que eu quero uma carreira internacional? E eu já me fiz essa pergunta, você sabe disso. Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque ter uma carreira internacional é muito mais do que uma progressão de carreira ou o glamour, o status que você vai viver em outro país. Se você não tem claro por que você está indo para esse desafio, ainda mais se você está levando a tua família junto, né? Não vai dar bom. Vai dar ruim, na verdade. Porque vão ter dificuldades, desafios, vai ter solidão, vão ter preconceitos, vieses que você vai enfrentar numa outra cultura, que se você não tem clareza do porquê que você está lá, qual é o teu propósito, você vai voltar. Você vai voltar antes, você não vai ser bem sucedido naquela missão, ou a tua família não vai estar bem. E eu vejo assim, eu acompanho muitas famílias, né? Eu cuido hoje dos expatriados e expatriadas, tanto in quanto out, de curta e longa duração. E a gente tem muita gente hoje. Hoje são 52 fora, só de longa duração, mais aproximadamente 28, 30 em curta duração, né? Para todos os países do mundo. E muitas dessas pessoas com família, né? Alguns solteiras, mas grande parte, 90% tem ido com família já, com algum acompanhante. E o que eu tenho percebido é que o índice de sucesso ou de felicidade das pessoas que permanecem, que ficam, que são felizes fora, que, né, performam, é porque era um projeto de vida dela. Essa expatriação estava conectada com um projeto maior que não era a carreira. A carreira era um pedaço desse projeto. Mas aquela pessoa, aquela família, ela tinha um propósito de estar aberta a outra cultura, de conhecer, de viver outra realidade, de se desprender de coisas que ela tinha aqui. Então, eu acho que aí dá certo. Quando a pessoa não faz essa reflexão e vai muito ligada, muito guiada pela carreira, ou pelo dinheiro, ou por um cargo específico, a chance de se frustrar é grande. E eu acho que, de novo, o idioma, né? Porque se você quer ter uma carreira internacional e eu acho ótimo, hoje o mundo está muito menor, né? A gente tem muito mais acesso, possibilidades, né? Então, hoje é até mais simples do que antigamente. Talvez os nossos pais, a geração anterior, não viveu essa facilidade que a gente vive. Estude um outro idioma e esteja aberto a outras culturas, né? Então, é isso. Perfeito. E como que você vê, diante de tantas coisas que a gente vê, a questão da própria diversidade, como você vê esse papel das empresas, né, em trazer mais diversidade, principalmente no que diz respeito à contratação de mulheres? Nosso desafio, né, Pá? Diário. Eu vejo que a gente tem caminhado, acho que é um desafio sociocultural, econômico, maior do que só organizacional, né? E eu acho que nós somos agentes de transformação. Eu, você, quem trabalha com recrutamento, quem trabalha com desenvolvimento, quem está nas empresas contratando, decidindo,
nós somos agentes de mudança. São essas pequenas, grandes decisões que vão fazer a diferença para que a gente tenha mulheres, negros, pessoas trans, qualquer tipo de diversidade que a gente está trazendo aqui, pessoas de diferentes religiões, diferentes formas de pensar, que possam se manifestar de qualquer forma, se a gente não tiver essas pequenas, grandes tomadas de decisão. Então, eu acho que as empresas têm feito um exercício, eu vejo, de tentar entender, aprender e ajudar as pessoas nessa reflexão. A gente tem feito isso muito lá na Volvo, de abrir o diálogo, de trazer reflexão, de confrontar no sentido positivo o status quo que a gente já tem, né? Para que a gente possa avançar, para que as pessoas avancem. Mas eu acho que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, não é uma corrida de obstáculos só, é uma maratona. E eu acho que passa também por um posicionamento das mulheres, especificamente falando de mulheres aqui, né? Passa por um posicionamento nosso. E a gente também vem de uma questão estrutural, social, né? De uma história de patriarcado, de uma história. E isso vai levar algum tempo para a gente superar e melhorar. Eu acho que a gente vem caminhando. Eu tenho esperança, eu vejo que a gente tem caminhado. Eu vejo os números melhorando. Eu vejo no recrutamento, eu vejo no top management, eu vejo nas empresas que não são a Volvo, eu vejo mais mulheres na política, eu vejo mais mulheres em cargos de gestão, eu vejo mais mulheres influenciando no mundo digital, empreendendo. E eu acho que isso já é um sinal de que a gente está caminhando como sociedade, sabe? É um processo mesmo, né? Com certeza. Eu acho que faz muito sentido. E trabalhar esse julgamento, eu acho que é fundamental. Né? Porque é aquilo que você trouxe, os vieses, principalmente quando você está trabalhando com recrutamento e seleção, eu falo muito para as consultoras aqui, para o consultor, a gente precisa trabalhar na suspensão do eu. Você não pode entrevistar alguém porque ela fala que ela faz isso, ela faz aquilo, e você pode achar outra coisa dela porque, de acordo com o seu repertório, para você aconteceria aquilo. E daí você julga o outro. Acho que o maior desafio assim, de recrutamento e seleção, acho que é isso. A gente ainda está vivendo assim, histórias muito estranhas assim, com relação a essa questão dos vieses, né? Quando você me perguntou das lideranças, um dos nossos papéis mais importantes como talent é esse. É fazer a pessoa perceber quem ela é, qual é o pacote que ela está trazendo, o download de vieses que ela tem. Porque senão ela vai enviesada para um recrutamento e ela vai trazer gente igual, ou, né, gente não vai conseguir atrair pessoas diferentes. E com as mulheres, eu acho que também tem muito isso da forma como as mulheres também vêm se posicionando, né? Eu fico feliz de fazer parte desse momento hoje, porque eu vejo um movimento diferente. Eu sinto também. Eu fico bem feliz de fazer parte desse momento, assim, como sociedade. Literalmente mais empoderadas mesmo, né? Mais posicionadas e com mais liberdade, assim. Eu acho de dizer quem elas são, o que elas têm, o que elas não têm, o que elas estão dispostas ou não, o que elas estão dispostas a fazer, a negociar e o que elas não estão dispostas. Então eu acho que a gente está num momento muito legal, assim. Perfeito. Mas tem um caminho. Tem um caminho longo. Tem um caminhão. Pá, falando em caminhão, trabalhar na Volvo é o sonho de muita gente, né? Pá? E às vezes as pessoas ficam brabas com a gente aqui, né? Porque eles fazem o processo e não são aprovados. Comigo também. Aí eu falo, gente, calma, tenta de novo. Mas assim, para nós é natural a gente dizer tenta de novo, porque é normal, às vezes você uma concorrência, você tá participando de um processo. Para nós também é uma concorrência atender os clientes, né? A gente participa de processo de concorrência normal. E não é sempre que a gente ganha. Né? Agora, para o candidato, vem uma frustração e alguns falam, nunca mais vou tentar, não é para mim mesmo. E claro, obviamente que como a concorrência é muito grande, né, você acaba vai diminuindo alguns percentuais, e se você não faz nada para melhorar, diminui ainda mais. O que você aconselha para quem tá aí brabo com a gente, desmotivado, que já tentou e não conseguiu? O que você aconselha a olhar para a carreira, para realmente tentar mudar isso? Eu partiria do melhor feedback que você consiga ter do seu último processo. Se você não tem, você vai atrás disso.
o seu feedback mais verdadeiro possível no canal que você tem acesso. Se é com a empresa de recrutamento, se é com a pessoa que te entrevistou, se é com o time de RH da Volvo, que te conheceu em algum momento, que interagiu com você. Tenha o melhor feedback do por que não. Porque com base nisso vai poder fazer algo. Vai poder se preparar, vai poder olhar o que faltou. Às vezes, né, Pá, você sabe disso, são coisas muito pequenas. Às vezes não era nem que faltou, às vezes a outra pessoa tinha um pouquinho, algo diferente, um pouquinho a mais de algo que você não tinha, que foi sutil. Às vezes é um gap grande, às vezes você não tinha uma formação, você não tinha uma experiência, você não tinha o idioma. Então, acho que primeiro é importante identificar o que é que faltou. Foi no meu comportamento, foi na minha formação, foi em algo técnico, foi algo que eu não vivi na minha carreira ainda e que para aquela vaga era muito importante. Então, eu acho que eu daria esse conselho. Vá atrás do teu melhor feedback e identifique o que faltou. E esteja preparado para ouvir esse feedback, né? Porque às vezes as pessoas querem o feedback e elas estão mais preparadas para rebater do que para absorver para ouvir aquilo. Porque eu entendo assim, se alguém teve alguma percepção de você sobre aquele momento, é muito mais fácil você julgar e dizer que a pessoa é errada, que não foi aquilo que você passou. Mas a partir do momento que você leva a lição de casa, tá? O que eu falei que eu transmiti isso? Que momento da minha fala? Será que foi a entonação? Será que foram as palavras? Para você ter atitudes diferentes e ter novos resultados. E de novo, cultura de aprendizado, porque cada processo de seleção é oportunidade de aprendizado. Eu já participei de várias vagas que eu não fui escolhida. Muitas. Eu devia ter no LinkedIn também isso, né? Eu só tenho que deu certo. Mas eu já tive muito fracasso na carreira, de vagas que eu me apliquei que eu não fui escolhida, dentro e fora da Volvo, aqui no Brasil e fora do país. E eu busquei encarar cada oportunidade como aprendizado, assim, o que me perguntaram que me fez pensar, o que esse processo mexeu comigo, o que nesse processo ainda está faltando, o que nessa vaga ou nessa entrevista eu podia ter feito melhor e eu não fiz. Então, se você encara que cada oportunidade de avaliação que você tem na vida, né, os recrutamentos são isso, você pode melhorar, aí eu acho que você consegue fazer uma alavancagem a partir de cada processo. Eu tenho pessoas internamente que são incríveis, eu já vi pessoas jovens assim, que estão há pouco tempo na empresa dizendo assim, eu vou participar e mesmo que eu não passe, pelo menos eu conheci o gestor, eu conheci a área, eu me conectei com aquele assunto, eu me expus. Uau! Já teve um ganho. Perfeito. Já teve ganho, né? De repente não era aquela vaga, tinha outra pessoa um pouquinho mais preparada que você para aquilo, independente do outro, o que você vai fazer com aquilo, né? Perfeito. Escuta, vamos falar disso aqui? Uau, vamos! Conta pra nós, gente, ó, Poder do E, Carreira e Maternidade, livro escrito pela Paola Jagger e pela Karen Wasman. Conta pra nós sobre a ideia desse projeto. A Karen já deu um spoiler, mas vocês não tinham lançado ainda, então conta pra nós da onde veio essa ideia. Esse livro, Pá, é um projeto muito especial. A Karen é uma pessoa muito especial na minha vida, ela é minha amiga há muitos anos. E não tinha ninguém melhor que ela para fazer essa parceria e para escrever esse livro, né? Eu acho que escrever um livro é algo muito desafiador. Lá, quando eu era muito novinha, até um dia pensei, puxa, quero escrever um livro, mas nunca imaginei que seria sobre esse tema. E esse livro surgiu no momento que a gente percebeu como mulheres líderes executivas, de que a gente precisava conversar mais sobre isso, dialogar com outras pessoas, com outras mulheres, com outros homens, sobre esse mundo das possibilidades, né? Porque o poder do E é isso, o que você é possível, o que é possível fazer, né? E não é sobre ou isso ou aquilo, mas sobre a maternidade e a carreira. E surgiu, Pá, quando a gente era muito provocada, assim, por outras mulheres na empresa, fora, na família. A gente viveu muitas coisas, eu e Karen, assim como muitas mulheres estão ouvindo agora, na carreira na maternidade, e a gente viveu de forma muito solitária, né? Esses aprendizados, esses desafios. E a gente começou a perceber que quando a gente conversava, a gente saía com muitos insights. Trocava uma ideia com uma amiga, com uma pessoa no trabalho, e falava, gente, por que eu não estou fazendo isso também? Olha, se eu fizesse isso é tão mais fácil a minha vida, a minha logística em casa, a minha rotina com meu filho, ou a minha questão no trabalho.
E a gente pensou, a gente tem que deixar um legado que vai além de nós e que possa apoiar, facilitar a vida de outras mulheres, né? Porque a gente também, nós tivemos, eu e Karen, muitas mulheres que nos inspiraram, que nos ajudaram, que foram impulso para nós, né? Tanto na carreira quanto na maternidade. A maternidade para mim foi um divisor de águas, pá. Eu fui transformada pela maternidade. Transformada. E é um tema que me emociona muito, porque eu me descobria na maternidade. Eu acho que até o momento de eu ser mãe, eu queria muito uma carreira, a performance era algo muito valioso para mim, a entrega, o resultado, os idiomas, todas as coisas, os cursos, as formações. E quando eu fui mãe, eu vi que existia um mundo interno e fora de mim que era muito mais precioso, né? Eu não quero colocar aqui em perspectiva, né? Mas na minha experiência foi ali que eu percebi que eu também queria ser mãe, né? Eu não queria abrir mão das coisas que eu vivia na carreira, que eram muito legais e que me realizavam. E depois eu sofri muito por isso, porque eu achei que eu precisava abrir mão. Em alguns momentos eu até tentei fazer isso, né? Ainda bem que eu não fiz, mas eu cheguei quase a fazer isso, na iminência de fazer isso. E hoje eu vejo que eu seria muito infeliz se eu tivesse aberto mão da carreira, porque eu estava muito realizada na maternidade, né? Então, acho que os filhos que eu tive, os filhos que eu não tive, enquanto eu tinha uma carreira, me transformaram em quem eu sou. E eu comecei a entrevistar mulheres e comecei a ficar inquieta com a forma como as mulheres vinham para as entrevistas, né? Tem até um episódio no meu time mesmo, uma pessoa que eu contratei, que está lá comigo hoje e que eu sou fã, admiro muito ela. E que ela veio para a vaga, ela tinha tido um bebezinho, tinha optado por ficar 3 anos em casa, por uma escolha familiar, junto com o marido. Eles tomaram essa decisão bem consciente. E ela não estava conseguindo voltar para o mercado. E ela falou na entrevista, assim, super envergonhada, tímida, assim, quase que se ela estivesse cometendo um erro, assim, Ela falou, olha, pai, eu não consigo... Não, falou, Paola, eu não consigo voltar para o mercado. E bem no finalzinho, até se eu não for escolhida, eu queria que você, de repente, você pode me ajudar? Você pode me dar alguma dica? Aquilo me tocou tanto. Eu falei, gente, por que uma mulher talentosa, jovem, com o gás que ela tem, com a experiência que ela tem, não consegue uma vaga no mercado? Daí eu fui entender com ela que ela trazia a maternidade muito como uma coisa que ela não queria falar muito. Meio vergonha, eu tava indo bem, mas daí eu tive um filho. Eu tava progredindo, mas daí eu parei pra ser mãe. E daí eu falei com a Karen, né? Quando a Karen me chamou, eu falei, a gente tem que trazer a maternidade com essa força que ela traz, com essa possibilidade, com esse mundo de possibilidades que ela traz. E as mulheres entenderem que a maternidade é um lugar de aprendizado. Não tem nada melhor que o lifelong learning que a maternidade traz. Desenvolve, Meu né? Deus, pá. E viu, eu tenho que me interromper, senão eu fico só falando. Não, mas vamos lá. Eu quero trazer, dentro das nossas perguntas de significado, Tá. algumas frases do seu livro. Eu fiz isso com a Paula e foi super legal. E eu quero que você traz isso pra mim. Então, esse impulso, a frase, esse impulso de sentenciar algo ou alguém partindo da nossa referência de mundo é muito mais comum do que imaginamos. É sobre isso, né, pai? É sobre isso. A gente falava de vieses e de não posicionamento, né? E eu acho que a gente ficou nesse lugar de ter que escolher, né? E tudo bem, algumas mulheres até fazem essa escolha. E eu acho nobre, admiro, tenho amigas muito próximas que fizeram essa escolha. E mulheres que não optaram por ser mãe também. E tá tudo certo. Mas as mulheres que optaram em fazer as duas coisas, né? Serem mães e terem uma carreira, como é que a gente pode tornar isso mais leve, melhor e mais cheio de significados, né? Com menos peso, menos vergonha, menos julgamento. Perfeito. Né? É isso. Uma outra frase que me impactou bastante. A carreira está dentro da vida e não ao contrário. Essa frase é pesada, essa né? É boa. Essa dá para fazer um post, Essa hein? frase, eu vivi esse momento, foi um aprendizado que eu tive com o executivo que eu atendia lá na Volvo. Eu era de RBP na época. E olha só, eu já tinha tido um filho, né? O Pedro tá com 10 anos, o meu mais velho. Eu tinha perdido 2 bebês, que foram processos muito difíceis, emocionalmente falando, né? E eu tava grávida do meu segundo filho, né? Do Vicente.
E eu, com tudo que eu já tinha passado, vivido, enfrentado, eu ainda estava super insegura em sair de novo de licença maternidade. Só que não era uma coisa super consciente, assim, eu ia falar com as pessoas meio na dívida, assim, me sentindo, nossa, eu vou sair, eu vou ficar 6 meses fora. E aí encontrei essa pessoa e ele falou pra mim, eu tava já quase pra ganhar, o Vicente tava grávida, assim, de 8 meses, super barriguda. E ele falou, Viu, você não tá bem, não sei se você tá triste, tá preocupada. E eu falei, olha, eu vou te falar a verdade, eu tô me sentindo muito mal de ficar fora. Tá acontecendo um monte de coisa, a gente tá com pouco recurso, porque a empresa tá sempre assim, né, pá? E eu não sei quem vai ficar no meu lugar, e eu tava angustiada com aquilo. Ele falou, escuta, 6 meses na vida do teu filho, na tua vida, vão fazer toda a diferença. 6 meses aqui na empresa não vão mudar nada. Alguém vai fazer uma parte do que você fazia, outras coisas talvez não vão ser feitas. A empresa não vai deixar de vender caminhão, não vai deixar de ganhar dinheiro. Quando você voltar, vai ter espaço para você. Você vai estar diferente. Você já viveu isso porque você já tem um filho. Você sabe como é voltar. Então, assim, a tua carreira tá dentro de um contexto de vida. A tua carreira tá dentro da vida e não ao contrário. E aquilo foi um insight para mim. Eu falei, gente, é isso. Se a gente entendesse que esse tempo das coisas... Isso é muito legal. Não é o tempo da carreira, né? E aí aquilo, assim, foi um divisor de águas também para mim, na forma de pensar. E a gente é muito imediatista, né, das coisas. E daí, assim, parece que você, nossa, vai pra uma caverna, nunca mais ninguém vai te ver, né? Acabou tudo. Acabou tudo, vou deixar as pessoas na mão. Bem isso. E tem outra muito boa aqui também. Sabe aquelas competências que desenvolvemos na relação com o bebê e não valorizamos? Eu me vejo muito nisso, inclusive. Me fala sobre elas. Quais que você desenvolveu? Eu tenho uma lista. Inclusive, no último capítulo, a gente fez uma lista. E é uma tabela enorme. A gente ria, eu e a Karen, falou, vamos colocar uma tabela? É uma tabela, porque são muitas, pá. E eu comecei a pensar assim, né? Isso nas minhas 2 gestações, nos meus 2 filhos. E aí você pensa, cara, eu tô aqui trocando fralda, eu tô aqui dando banho, ninguém tá vendo, é um trabalho tão invisível, né? Que pode parecer tão corriqueiro, mas ele é tão importante quando a gente fala do cuidar e do amar e do desenvolvimento, né? Então, pensando em competências, o quanto que a gente soluciona de problemas, a nossa gestão do tempo, o nosso foco, né? O nosso senso de pertencimento, de presença, eu tenho que estar aqui presente. Eu sempre falo isso com a Karen, né? A gente vê isso muito. Ninguém consegue trabalhar com um filho com febre. Então, uma utopia você achar que você vai fazer um monte de coisa, mas você não vai fazer um monte de coisa, você vai fazer uma coisa de cada vez. Então, você vai cuidar do seu filho, você vai cuidar do seu filho, você vai cuidar da melhor forma. Então, esse senso de estar presente, de ter foco, e de quando estar na empresa 100%, a solução de problemas, criatividade. Agora que eu tô com um filho mais velho, negociação. Olha, eu já tô negociando. Negociação. A gente fala de flexibilidade, adaptabilidade, de você ser confrontado sempre pelo novo. A gente que é mãe sabe, todo dia tem uma coisa nova. E você vence uma etapa, vem outra. Você supera, às vezes, ali, né? Uma etapa, tá com 1 aninho, tem um desafio. Tá com 2, é outro mundo. Aí com 3 é outra coisa. Então, a gente poder olhar com excelência o que a gente faz com eles e por eles também, né? Eu tive muitos diálogos riquíssimos com o Pedro, que agora tá maiorzinho, tô tendo com o Vicente agora, que me transformaram. Perguntas que eles fizeram que nunca ninguém me fez. Nem na terapia, nem na empresa, né? Como responder? E daí, como não entender isso como desenvolvimento, né? Como ficar, assim, o maior MBA que a gente poderia fazer. E uma última frase que, aliás, tem várias, né? Mas eu tive que selecionar algumas. E isso eu acho que é muito importante. Essa frase assim, me tocou bastante, porque que nossos filhos possam reconhecer o trabalho como algo que nos dignifica e nos realiza. Eu achei isso sensacional, porque assim, isso vai determinar muito a relação que ele vai ter com o próprio trabalho. Isso, tá. Então não adianta, né, essa foi uma interpretação, assim, eu falei, gente, como isso é importante, isso. Né, você se policiar nisso. Eu né? amei que você trouxe isso, e isso foi um aprendizado que eu tive com o Pedro, assim, porque um dia ele me perguntou, mãe, por que você trabalha? Ele tinha 4 anos. E a primeira coisa que me veio na cabeça, eu respondi, eu falei, eu trabalho porque eu gosto. E eu quero que você também goste do teu trabalho um dia. Eu amo você, eu amo ser sua mãe, mas eu amo o meu trabalho também.
É um outro amor, é um outro jeito que a mamãe fica lá, que ela se realiza. Mas o trabalho, ele é repleto de significados, de propósito. O trabalho não é um peso. Eu não vou trabalhar... Claro que a gente precisa trabalhar também, né, pá? Não quero romantizar, né? Não é isso que você vai falar, né? Mas que ele possa ter essa relação com o trabalho que ele escolheu um dia. Que o trabalho é bom, que traz oportunidades, que ele possa aprender, que ele possa impactar outras pessoas. Eu comecei a falar depois, o trabalho da minha mãe. A mamãe ajuda as pessoas. A mamãe faz as pessoas terem, né, uma oportunidade melhor de trabalho. A mamãe consegue mudar o mundo. Ali pertinho, ali na comunidade, ali com o grupo que a mamãe cuida. E ele, desde pequenininho, ele fala com o maior orgulho. Ele fala, minha mãe trabalha com isso, com aquele lugar. Ele fala, minha mãe escreveu um livro. E ele tem orgulho, né? Assim eu vejo ele fazendo com o Alisson, meu marido. Então o trabalho não pode, na minha opinião, assim, ter esse peso, sabe, pá? E o peso a gente que põe às vezes. Eu tenho que deixar meu filho para ir trabalhar. Não, você pode fazer escolhas. Em alguns momentos você vai precisar, não tem muita escolha às vezes, mas que você possa ter escolhas, né? Que o trabalho possa ter esse lugar de significado e de propósito. Perfeito, Pá. Você já respondeu isso em alguns momentos que eu já captei, mas por que você faz o que você faz? Eu acho que essa é a resposta que eu dei pro Pedro, né? Eu me sinto muito, Pá, vivendo o meu propósito onde eu tô, sabe? Muito influenciando, impactando a vida das pessoas, transformando, né? Me transformando também, né? Sendo transformada, mas fazendo coisas que talvez até eu não imaginava fazer lá atrás, né? Então o trabalho ele é muito maior do que a empresa que eu tô, o cargo que eu ocupo, o que eu desempenho lá, né? Mas ele tá muito ligado a essa missão de vida que eu tenho, assim. Então hoje eu acordo pensando nisso. Legal, Pá. Fico muito feliz de te ouvir. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente vai promover algumas reflexões muito importantes nas pessoas. Tenho certeza que esse livro aqui também... Olha, esse foi só alguns trechinhos que eu trouxe para vocês, mas o livro tá incrível. Eu não consegui terminar de ler tudo, porque eu leio, eu volto, daí eu quero entender de novo, daí eu penso em exemplo. Pá. Então tô lendo certo. Essa é a ideia. A gente também não quis que... várias coisas legais, assim. Que nossa. O livro, que as pessoas não ficassem se cobrando, assim, eu vou ler. Não, você pode ler um capítulo, você pode ler um pedaço, você pode ler o último capítulo, depois o primeiro. É a ideia que, quando você lê, que você possa, né, refletir. Tá muito genuíno. Tirar algo dele, tá né? Tá muito genuíno. Eu acredito muito nisso, né? Você falou das metáforas, gosto das metáforas e gosto muito de tudo que é muito genuíno. Eu acho que esse livro define muito bem isso. Muito legal, Pá. Parabéns para vocês. Pela oportunidade e pela parceria, né? Com certeza. Quantos anos juntas e eu tô, super feliz de estar aqui. Ai, que legal. Obrigada mais uma vez. Como diz um seguidor, 2 Paolas, sempre vem novidade boa por aí. Que legal. Obrigada, Pá. Obrigada, Pá. Chegamos então ao fim do nosso último episódio da 3ª temporada do Pode Conectar com a Paola Jagger. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, segue nosso canal e marca quem precisa assistir ele também. Obrigada. Fim.